Bom, vamos lá então. Bom dia, gente. Então, como o Lucas disse, a Vivian Steinberg escreveu um texto, né? Enviou aí para a comissão, o texto circulou, e como ela não pôde estar presente, ela pediu que eu lesse o texto dela. E a gente até fez uma coisa que eu achei bacana, que foi o seguinte: falei, Vivian, então, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma chamada por vídeo, e você lê o seu texto para mim, tal como você tinha pensado, né, em fazer ali no dia. Até porque ela havia dito que ela escreveu, claro, o texto, mas ela tinha pensado em um ou outro comentário, né, seja de algumas passagens que ela traz, seja de alguns poemas, né? Então foi importante assim para me ajudar a passar o recado da voz da Vivian. Bom, a Vivian Steinberg, ela é doutora em língua portuguesa pela USP, e o último trabalho de pesquisa dela foi um pós-doutorado estudando a poesia da Ana Cristina César, uma poeta brasileira, a partir da perspectiva da voz, né? E nos últimos anos também foi se interessando pela psicanálise, né? Tem uma presença aí muito gostosa, interessante aqui na TQ, e hoje é professora e psicanalista. Bom, eu acho que também ela me escolheu porque a gente integra um mesmo cartel, um cartel cujo nome é Voz Lalang, né? Um cartel com 5 integrantes, eu, Vivian, Jaque, Fábio e Lucas, e o texto dela tem justamente a ver com a noção de Lalang. Tá? O título é Lalang, La Língua ou a Língua, que estranhamento é esse? E como não falar de voz? E aí ela coloca como epígrafe um verso de uma canção do Caetano Veloso intitulada Língua. O primeiro verso é: Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. E ela começa: Esse é meu primeiro cartel, desde que comecei a estudar psicanálise e me autorizar psicanalista. Recebi um recado da eficiência e da novidade, que é participar de um cartel. Demorei a me arriscar nesse movimento, que não é um grupo de estudos nem em formato aula. Encontro movido pelo desejo, pelo inconsciente. Para escrever esse texto, travei. Porque acostumado em passar alguma informação e conhecimento, eu nem sabia por onde começar. Comecei pelo pior lugar, ou melhor, um lugar conhecido, cômodo, mas não fácil. Pesquisar sobre o tema que estudávamos, questões de linguagem, de voz e Lalang. Continuei pela poesia, me levou a poesia de Ana Cristina César, Sylvia Plath e Anne Sexton, Rimbaud e Mallarmé e Paul Valéry, essas poetas suicidas e estrangeiras, frequentadoras de manicômios, de psiquiatras, psicanalistas e psicólogos. Mero acaso. E recomecei. Por que fazer um cartel perseguindo La Língua com o título do grupo de Poesia Fala Voz? É que o primeiro título, esse cartel ele tem um tempo, e o primeiro nome do cartel foi Poesia Fala Voz, depois foi alterado. Aliás, o que vem a ser La Língua ou a língua? O que me perturba, me coloca em movimento, é o traveling, esse tropeço que Lacan cometeu ou foi acometido por ele. Vale um comentário. Primeiro, Traveling é o título de um poema da Ana Cristina César. Tá? Então, ela faz aqui uma apropriação para fazer uma menção ao tropeço do Lacan, que também vale um esclarecimento. Esse termo, la língua, ele surge, o Lacan comenta esse tropeço que ele faz na primeira aula do seminário Saber do Psicanalista, né? Ele queria falar o título ou
o nome do autor de um dicionário de filosofia, que é Lalande. E o dicionário também tem o título de Lalande. E ao falar Lalande, ele comete um lapso e diz Lalande, né? E ele então se apropria deste lapso e depois passa a escrever tudo junto, né? Lalande, uma palavra só. Bom, então Lacan cometeu ou foi cometido por ele? Primeiro, querer entender melhor ou digerir melhor. Perseguir os momentos que Lacan traz esse termo desde 1971 e que tem a ver com a oralidade, com a voz, com a poesia, com o sujeito, com o desejo. Voz é o tema que me atravessou estudando a poesia e, mais concretamente, a poesia de Ana Cristina César, o poema Traveling. Ah, quanta delonga! Desde muito cedo as palavras me sacudiam. Quando eu penso que há palavras que não mais ouviremos, que há línguas inteiras que não mais escutaremos, sou estranho. É instigante olhar para um papel com letras impressas, saber que se trata de um poema, se sentir incomodada, aquele incômodo estranho e familiar, e querer saber que voz é essa, como escutá-la. Quando escutamos na clínica algum tropeço, alguma repetição de som que, em algum momento, faz uma palavra e que se sai do lugar e é provocado algum deslocamento do sujeito ou dos sujeitos, isso será Lalande? Sim, Lalande foi um tropeço na linguagem. Começamos esse cartel com uma formação diferente de hoje, em agosto de 2022, com o título Poesia Fala Voz. E o que pode a palavra ou som antes da significação? Que curto-circuito pode ser esse balbucio? Ele não tem parado. Incrível, né? Será mesmo um balbucio? Por outro lado, estudo poesia, estudei a voz em poemas de Ana Cristina César. Que voz é essa? Voz não da autora, e sim do poema, da enunciação específica que é um poema. Estudei teorias da tradução e também me interessa muito. Aprendi com Paul Valéry que, cito, o poema é essa hesitação prolongada entre o som e o sentido. Hesitação me chama atenção. É algo não concreto, movente. Não há certeza, não é nenhuma coisa ou outra. Por outro lado, há a palavra prolongada e o tempo concorre, está presente nessa hesitação. Para os leitores, as leitoras de poesia, não há muita novidade nessa hesitação. O sentido, diferente de textos científicos, não é o que nos afeta, assim como na análise. Não é o que o poeta quer dizer, nem o que disse seu analista. Não, foi você quem disse. E o que quer dizer? Talvez Lalande tenha a ver com o querer dizer, a enunciação, a rusga entre sons e sentidos. Aquilo que da língua marca um sem sentido, articulada ao equívoco ou à equivocidade, à explosão de possibilidades ou de associações. Vamos a uma pequena introdução ao termo la língua ou a língua e pergunto, por que é quase intraduzível? Bom, para Haroldo de Campos, que é um tradutor e inventor desse significante lacaniano, o prefixo a em a língua, né, é escrito tudo junto, tá? A língua. Em português, tem um sentido privativo que o distancia do artigo feminino francês la, né, de la langue, escolhido por Lacan. Assim sendo, a opção por a língua
poderia vir a significar o oposto do que se pretende com Lalande. Em vez de um destaque, de uma ênfase nas ressonâncias com lalia, lalação, em vez de uma evocação de tudo que nos afeta quanto a um fluxo polifônico das palavras, poderíamos, né, em vez disso, incorrer no erro de conceber Lalande como uma ausência de linguagem, né? Porque esse A em português, a gente sabe, pode ser marca de negação, então seria uma não língua. Ela faz uma citação do Lacan. Desde a origem há uma relação com Lalande que merece ser chamada com toda razão de materna, porque é pela mãe que a criança, se assim posso dizer, a recebe. Ela não aprende Lalande. E aí a Vivian faz o seguinte, ela acessa um site e faz uma espécie de reunião de pequenos trechos ou comentários em torno de Lalande em diferentes seminários do Lacan, tá? E depois vai se apropriar de alguns elementos desses para fazer alguns comentários. Então, eu vou ler essas passagens. Então, algumas considerações copiadas sobre Lalande. Lalande é do domínio do onomatopaico. Isso é importante. Não mais uma língua arbitrária, mas motivada. É uma forma de satisfação que não depende da significação. Ela introduz a consequência na linguagem e essa introdução é mediada pela figura materna. Outra. A noção de Lalande aparece pela primeira vez em O Ator Dito, mas é no seminário Mais Ainda que Lacan melhor desenvolve esse conceito. Refere-se a Lalande nas aulas de 13 de março, 8 e 15 de maio de 73 e a aula 26 de junho é especificamente dedicada a esse tema. A linguagem é apenas aquilo que o discurso científico elabora para dar conta do que chama de Lalande. É uma citaçãozinha de uma das aulas do Seminário 20. Outra, na última aula do Seminário 20, Lacan fala que o ponto-chave de seu ensino naquele ano foi o saber e que a linguagem é uma elucubração de saber sobre Lalande, enquanto o inconsciente é um saber fazer sobre Lalande. O conceito de Lalande será retomado regularmente em seu ensino, principalmente de 73 a 75. E é a menção de vários momentos, né? Televisão, Lenon do Père, a terceira, Seminário 23 também, Saint-Thome, também conferências americanas e, por fim, dissolução. Tá? Tem uma menção a vários seminários. No seminário 23, Le Saint-Thome, Lacan analisa o escritor Joyce e sua obra. A leitura de Joyce foi tão importante para Lacan, teve tanta influência em sua teoria que acabou por se tornar um mito lacaniano. Joyce está para Lacan como o mito de Édipo está para Freud. Segundo Lacan, Joyce abstrai-se do querer dizer, isso é, não quer dizer mais nada, ou mais nada a dizer. Não há o significado do significante, mas somente o eco homofônico e translinguísticos que confunde, que despista todo o significado e principalmente que o anula e o multiplica, sendo uma câmara de ecos que baterá um no outro ao acaso de maneira contingente. Lacan diz que Joyce é o que está ali para demonstrar a relação de cada um com Lalande. Outro trechinho, uma primeira articulação entre psicose e Lalande foi pensar em que os neologismos se distanciam de Lalande. Os neologismos são criações de novas palavras ou uma palavra que não tem significação e passa a ter para um determinado sujeito. Lalande é feita de qualquer coisa, de mal entendido, anterior ao significante mestre. Não é um instrumento de comunicação. Aliás, Lacan insiste bem nisso.
mas uma forma de tecer um esboço de laço social. Sob a perspectiva da psicose, citando aqui Lacan, Lalande faz do ser que a habita e que a falará um doente, um diferente, e tudo que lhe é permitido fazer com Lalande, é uma obra. Esse seria o exemplo de Joyce, pela via do traumatismo sofrido da Lalande, bom, e de suas consequências, fazer uma obra. Joyce trabalhou durante 17 anos um ideal, a que o autor irlandês prometeu a si mesmo dedicar a se realizar, afastando-se dos vínculos sociais, e que Lacan chamou o seu escabelo. Uma penúltima, aliás, antepenúltima, outros escritores igualmente se isolaram durante muitos anos. Dois exemplos bastante conhecidos são os de Montaigne, fechado em sua torre de marfim depois de perder seu grande amigo, e o escritor Marcel Proust, que, bastante doente, permaneceu em seu quarto durante 14 anos. Após a morte da mãe, 2 anos depois da do pai, dedicou-se a estudar psicanálise e psicologia, internou-se numa clínica e, de volta à sua casa, escreveu A la recherche do tempo perdu, obra de 4.000 páginas. Também esses fizeram de seu traumatismo, de seu sintoma, uma obra de arte. Cada Lalande é incomparável a qualquer outra, já que não existem dois ditos que sejam iguais. Partindo da perspectiva lacaniana de que não há discurso que não seja do semblante, a psicanálise, como qualquer discurso, é um artifício, uma tentativa de abordar Lalande. Lalande é a língua da magia, das crianças, dos amantes. É a palavra fora da significação. Está em oposição à linguagem estruturada que separa o saber do real. É um saber que está inteiramente investido no fazer, um saber fazer. E o último item dessa reunião que a Vivian fez é esse. Essa é a base da segunda clínica de Lacan. Lalande, La Parole e Littérature estão para a segunda clínica de Lacan, assim como fala, linguagem e letra estão para a primeira clínica. Antes, o sujeito buscava uma análise para encontrar um sentido, uma interpretação de sua vida. Hoje, o analisando encontra uma orientação na análise, mas ele é quem dá o sentido, ele decide e se responsabiliza por sua escolha. Bom, Vivian retoma, então, aqui, o texto dela dizendo o seguinte. Ao postular o conceito de la língua, Lacan aponta para um fenômeno essencial da linguagem. Quando esta não serve à comunicação formal, não serve ao sentido, nem a nada. Volta-se para o gozo, ou seja, para o que diz respeito ao pulsional da língua. É a teoria da língua que estabelece a necessidade de recondução da experiência psicanalítica à linguagem e à fala em seus fundamentos mais arcaicos. Praticamente alheia à língua, fora da língua, la língua ou la langue pode ser entendida como lugar por onde os significantes, em sua face real de letra, podem passar à língua, para a língua. O que se anuncia em Lacan a partir de la língua é que há um saber diferente. A linguagem é feita de la língua. É uma elucubração do saber sobre la língua. Mas o inconsciente é um saber, um savoir-faire com la língua. E o que se sabe fazer com la língua ultrapassa em muito o que podemos dar conta a título de linguagem. Bom, e aí
o texto acho que vai para a última parte, em que a Vivian tenta fazer, e faz, né, uma aproximação entre o campo de La Língua e o campo da poesia. Ela diz o seguinte: é em relação a este savoir-faire com la língua, que é um saber inconsciente, segundo Lacan, que faz sentido invocar o saber da poesia e o fazemos percorrendo o mesmo ímpeto que atingiu Lacan e marcadamente Freud. Primados ou levados pelo entendimento de que este saber fazer com a língua do inconsciente, por assim dizer, é algo que se refere à poética, ou seja, a um modo de criação no âmbito da linguagem, do qual podemos extrair considerações metodológicas gerais, né, como uma poiesis ou como uma arte poética, né? Ela menciona Aristóteles aqui. Então, levados por isso, convocamos poetas consagrados e procedemos uma análise de suas obras e de suas narrativas sobre o processo criativo. Anotemos ainda um outro exemplo bem acabado de poética que acreditamos coadunar o que Lacan se referia como um saber fazer com a língua. Arnaldo Antunes, poeta concretista brasileiro e contemporâneo, também faz surpreendente uso da linguagem em seu poema O Pulso, né? Certamente aí é um poema conhecido, imagino que por todos, mas eu acho que então que vale a pena a gente escutar. E a Vivian selecionou um videozinho do YouTube com o Arnaldo Antunes e o Vitor Araújo. E aí eu gostaria de pedir para o Tiago colocar. Única conceito e memoria, raiva frugal de vergonhosa anemia, rancor cisticose, cachimba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. Pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, evisceral trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, sífilis, asma, cleptomania, e o corpo ainda pouco. O corpo ainda é pouco. Sim. Reumatismo, raquitismo, disquitimia, reticulose, tratamento hipertensiva, disfunção aspecto tifoide, até esclerose, miopia, afasia, isso ainda pulsa. O corpo ainda pulsa. Da pulsão. Sim. Obrigado, Tiago. Bom, e aí a gente escutou no domingo juntos, né? Eu e a Vivian ali conversando. Falei, mas Vivian, então o que que te chama atenção, né? E ela disse assim, olha, a primeira coisa que chama atenção é que pode ter a ver com essa espécie de substrato de la língua que corre no poema, tem a ver com o ritmo e a velocidade.
né? Então, repara, ela diz, parece que interessa menos o significado das palavras, né? E mais, ou sobretudo, a pulsação que a música e a letra instauram, porque, claro, tem aí o piano, né, e tem algo de percussivo no piano, que também faz a pulsação, mas a própria sequência de palavras, né, que enumera aí uma série de doenças, né, elas criam uma espécie de ambientação sonora, rítmica e cheia de homofonias, né? Então, por exemplo, todos os versos na música terminam em ia, né? Pneumonia, anemia, difteria, leucemia, pelo menos nas listas. E esse a e i, visualmente e sonoramente, também aparece nesse verso que se repete, o pulso ainda pulsa, né? E se a gente repetir indefinidamente o pulso ainda pulsa, né, essas palavras acabam quase que se esvaziando do sentido de pulso e pulsar, de modo que a gente fica com a pulsação e o pulsar do corpo da palavra, né? Lalang, ela tem muito a ver com isso, né? É uma espécie de incorporação na palavra de algo que rompe com o primeiro sentido dado para colocar em primeiro plano o corpo da palavra, convocando o nosso corpo na leitura. Por isso a ideia de afeto, ela é mais como afetação, né? Mais no sentido de afetação do corpo pelo corpo da literatura. Então, esse foi um dos pontos, né, que ela colocou, essa associação mais pelo som, ela diz, como se uma palavra fosse dando origem a outra. Aliás, pensando hoje, parece que interessa menos a gente saber o que é cada uma dessas doenças. Eu falei, mas será que eu sei o que é exatamente tifoide, tuberculose, né? Tem algumas palavras que a gente sequer sabe o significado, e o mais curioso é que a gente nem tem vontade de ir atrás desses significados, né? Porque o que entra em jogo aqui é justamente para, possível não mencionar Guimarães Rosa, esse ileso gume do vocábulo, né? Isso que na palavra é canto e plumagem, quer dizer, é som e visualidade. E, por fim, a Vivian comentou que ela também escolheu essa canção porque isso que pulsa no corpo da palavra se alia ao que é da ordem do pulsional. Então, estaríamos aí no próprio terreno de Lalang. Bom, seguindo, ela diz o corpo ainda é pouco, e ela diz que faz a gente pensar nessa dialética entre a transcendência da língua e a imanência do corpo, né? Ou do real do corpo. E ela segue. A poética que sabe fazer com a língua interessa a técnica psicanalítica. É através de uma apropriação deste saber do inconsciente, deste saber com a letra significante, que o analista pode também fazer ressonar outros alcances da palavra dentro do dispositivo analítico, alcances que são desamarrados da significação inicial. A via do poema corresponde, em uma análise, à compreensão da interpretação como equívoco, aquela que se desdobra num saber fazer, um saber o que fazer com isso que fala em nós e que, por sua irredutibilidade à língua, convoca o sujeito à criação, à invenção de novas possibilidades para o significante, advindas da experiência intransferível vivida de cada sujeito. É cabível ainda uma outra referência poética para sintetizar o cerne deste trabalho em seu esforço de fazer imagens poéticas que iluminem a concepção da língua lacaniana e o saber fazer algo dela em análise. Caetano Veloso, em canção intitulada oportunamente Língua, expressa um sentido corpóreo para a sua língua.
como se diz para se referir à língua nativa materna. Neste verso, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Verso do Caetano. Ela faz um comentário que é o seguinte: a canção começa não por acaso com a palavra gosto ou gosto, que pode remeter tanto ao gostar no sentido de ter preferência por algo, como também ao sentido do paladar. Língua como parte do corpo e não como apenas linguagem, objeto da fala. Com esta ambivalência, o poeta evoca tanto a língua portuguesa, comum a si mesmo é o poeta português Luís de Camões, como através do verbo roçar, remete ao encontro corpóreo da língua que tangencia concretamente uma outra língua, como se dá, por exemplo, no beijo. Esse verso, tal qual vínhamos falando do efeito poético, redimensiona, em poucas palavras, diferentes níveis de alcance do significante e faz fulgurar a engenhosidade do entendimento de Lacan sobre o conceito de la língua. É o roçar no corpo que atravessa a língua materna. Chega a essa síntese que é bem interessante. E aí, para finalizar, ela termina com um poema, diz ela, hesitante entre poesia e análise. Então, falei, mas Vivi, então por que você escolheu esse poema? Falei, Érica, é o seguinte, La Língua tem a ver, numa das possibilidades de leitura, com essa hesitação entre o som e sentido, ou hesitação entre corpo e linguagem. A gente está num terreno muito fronteiriço. E aí, por associação e também por alguns aspectos em comum com a letra do Arnaldo Antunes, ela escolheu um poema da Anne Sexton, uma poeta americana que ela menciona no início do texto, cujo título é A Poeta Disse ao Analista. Então, estaríamos aí no terreno entre poesia e cannabis. Vou terminar com a leitura do poema. A poeta disse ao analista: meu lance é a palavra. Palavras são como rótulos ou moedas, ou melhor, abelhas enxameadas. Confesso que só a origem das coisas me arrebata. Como se as palavras se somassem feito abelhas mortas no sótão, despregadas de seus olhos amarelos e das asas ressecadas. Prefiro esquecer os modos que uma palavra tem de escolher outra palavra e se moldar a uma outra, até que eu ache algo que poderia ter dito, mas não disse. Seu lance é observar minhas palavras, mas eu nada admito. Dou meu melhor, por exemplo, quando escrevo louvores a um caça-níquel. Naquela noite nevada, o conto do tal jackpot mágico que surgiu badalando 3 sinos e dá sorte na tela. Mas se você disser que eu estou inventando coisas, dou uma desculpa esfarrapada, relembro a estranheza e o ridículo e o peso das minhas mãos carregando todo aquele dinheiro de mentirinha. Anne Sexton, Compaixão na tradução de Bruna Becker. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Vitor. Olha, obrigado, Eric, pela leitura. Eu estava percebendo que eu pedi para você começar, para você poder fornecer para a gente esse tom elegante na sua voz. Para eu poder, assim, tentar pegar carona e trazer, mas eu vou aproveitar para pegar carona mesmo, assim. Esse é um encontro, essa jornada é um encontro de experiências de cartel, né? E o que que a gente está podendo explorar com essa experiência de cartel. E eu vou ler aqui no meu texto, mas eu achei interessante
assim, o quanto que você pôde incorporar o texto da Vivian, às vezes, por essa origem das palavras que arrebata, assim, eu acho que vocês puderam ter contato com a letra, né? E eu acho interessante você ter podido incorporar e trazer isso pela voz, porque isso fala de um saber que interessa para a gente, que que é transferido, né? Que é inconsciente e que é construído sob transferência no cartel. Uhum. Então, por isso, eu acho que é uma boa experiência essa de você ter podido ler participando do cartel, o mesmo cartel, né? Isso. Porque tem uma voz que traz algo aí que se elabora assim inconscientemente, né, e que aparece no texto dela e aparece na sua voz. Então, acho que a gente está podendo ver um efeito de cartel na sua leitura. Então, é uma ótima experiência inicial, né? Eu vou ler o texto, e eu estou falando disso porque eu falo um pouco disso no meu texto. Da transmissão à transferência, uma ponte entre o cartel e o labirinto. Esse é um texto que trata da relação entre dois dispositivos psicanalíticos. O cartel sobre o Seminário 6, o desejo e suas interpretações, e o labirinto do desejo, curso que acompanha e busca a transmissão a partir do texto desse mesmo Seminário 6. Esta elaboração tem a intenção de explorar a relação entre a produção feita sob transferência no cartel e a possibilidade de algo ser transmitido no encontro do labirinto. Aparentemente, algo pode ser transmitido no encontro. Ao encontrar o labirinto, onde o sujeito há de se perder justamente nessas esquinas por onde o desejo havia acabado de passar. Sobre esses dispositivos, relembro então que Débora e Luiz Américo, já vinham com uma tradição em ocupar as terças à noite, quinzenalmente, com um projeto de transmissão que passou pela transferência no Seminário 8 e pelas pulsões no Seminário 11. Após alguns meses de início do cartel, composto inicialmente por Débora, Marta, Kelly, Luiz, Ed e eu, os dois, Débora e Luiz, trouxeram a ideia de seguirem seu curso agora com o tema do desejo. Labirinto do Desejo foi então... Obrigado. Labirinto do Desejo foi então o nome dado Labirinto do Desejo foi então o nome dado ao conjunto de encontros sequenciais quinzenais entre o público inscrito para a atividade e a coordenação do curso. Há uma função tensa nessa coordenação, ou seja, no ordenamento entre parceiros do curso desses encontros que buscam falar da desordem própria ao desejo como presença de um sujeito real na sociedade simbólica da cultura. Portanto, o labirinto é onde sujeitos se encontram pelo desejo do desejo. Comecemos pelo que está em jogo na transmissão. A formação do analista, posto em questão, a formação posta em questão pelo desejo do analista. Apoiados numa certa tradição lacaniana, em que os três pilares da formação são a análise pessoal, a supervisão de casos e o estudo teórico, venho ressaltar, em especial, as particularidades da relação com a teoria psicanalítica. Essas particularidades, assim, de quem está em formação na relação com a própria teoria psicanalítica. Tanto a análise pessoal quanto a supervisão são práticas que sabidamente contam com a transferência para sua realização. Transferência aí como um vínculo em que o desejo do analista convoca a um mais de dizer, a uma fala livre em que o inconsciente, então, comunica. Com isso, resta esta terceira modalidade, a relação com o texto,
como uma prática aparentemente solitária, aparentemente não transferencial e que leva frequentemente a um colapso de esforços frustrados na tentativa de desvendar o que informam esses textos. No entanto, esses textos, via de regra, eles não informam o conteúdo que importa na formação do analista sem que essa formação já não esteja em relação, ou seja, em transferência. Digo com isso que o querer saber, que permite um trabalho que avança sobre o texto, não se dá sem que a transferência o suporte. A respeito disso, destaco em Lacan, em sua proposição de 9 de outubro de 67, na qual ele nos diz que, abre aspas, o ser do desejo se une ao ser do saber, atando-se ambos na borda em que se inscreve uma única falta, aquela que sustenta o agalma. Fecha aspas. É nessa falta, então, na falta que importa, na borda desta falta, que há uma relação entre desejo e saber, e que ilumina o que se revela em cada leitura. Não há mas há também o fato de que um texto, uma unidade completa, por mais estudado detalhadamente, não passa pelo processo de transmissão inteiro, assim como o recebemos. E para pensar nessa forma fragmentada de incorporar uma teoria que nos interessa, trago o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, que se inicia com a máxima de que, abre aspas, só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente, fecha aspas, e mais à frente, abre aspas, só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago, fecha aspas. Não é de outra forma que podemos nos relacionar com o texto, já que ele mesmo se entrega palavra a palavra para o nosso usufruto. É pela devoração do corpo e da carne do grande outro que realizamos a trituração, o gasto, a corrosão da teoria, no intuito de algo restar como que se incorporando à possibilidade de ser. Em seu artigo Carne em Oswald de Andrade, Alessandra Martins diz que, abre aspas, o axioma oswaldiano, só a antropofagia nos une, carrega uma literalidade carnal, que coloca a mistura entre eu e outro nas entranhas do corpo. Fecha aspas. Mas todo esse processo não se encerra no que resta das infinitas mastigações teóricas, quando o que se trata é estritamente da relação com a alteridade, no que ela se apresenta em formas de alteridade nos discursos em que encontramos um ordenamento do mundo, um entendimento do que se pesquisa e a organização das ciências mais variadas. Recolhemos, então, nessas breves considerações, que a alteridade está presente tanto na relação com o texto, quanto na transferência com outros sujeitos. Porém, a alteridade da transferência permite a proximidade, a destruição e a incorporação destes mesmos textos. Tânia Rivera, no livro Psicanálise Antropofágica, no capítulo Psicanálise do Outro, em uma crítica a respeito do que se produz no saber psicanalítico brasileiro, ela aponta que a contribuição que a psicanálise pode trazer à produção intelectual nacional é a de recusar uma instância neutra de enunciação de verdades universais, além de afirmar a singularidade encarnada de todo pensamento. Abre aspas, se trataria de tomar posição como sujeito da enunciação,
situado geopoliticamente e de assumir tal gesto como intrinsecamente político. Fecha aspas. A autora vai considerar a união pela antropofagia a inauguração de uma outra estrutura de laço social, que se dá pela devoração de modelos artísticos e estéticos colonizadores, numa distorção que permita uma produção que seja própria, com um traço definidor da cultura nacional. Abre aspas, uma destituição da suposta superioridade do outro por meio da irreverência e da paródia. Fecha aspas. Tal posição, como sujeito da enunciação, interessa-nos justamente aqui, para considerar que é também no nível da enunciação, ou seja, onde nos confrontamos com nossa demanda, que a leitura teórica nos toca de uma forma em que aí podemos não reproduzir enunciados, mas sim torcê-los de forma a incluir nesse texto algo da subjetividade de quem se relaciona com ele, como o Eric fez na leitura do texto da Vivian. E de corpo a corpo, do corpo do texto ao corpo do analista, recorro aqui ao que Michel Melamed, autor e ator de teatro, apresentou em seu espetáculo Regurgitofagia, monólogo no qual ele discorre de forma livre as diversas formas de demandas a que estamos submetidos diariamente, no formato de propagandas, lições de casa, receitas culinárias, fofocas, entre outras. Convido essa participação a dialogar com a antropofagia apresentada para pensarmos como Melamed que em algumas deglutições é necessário, abre aspas, vomitar os excessos a fim de avaliarmos o que de fato queremos redeglutir. Fecha aspas. É nessa moenda textual que podemos recolher onde os sujeitos ocorrem, já que se representam por um significante para outro significante. O sujeito não tritura o texto. O sujeito aparece pelos fragmentos em que o texto pode ser transformado, principalmente quando, em associação com outros psicanalistas, esses fragmentos textuais retornam para confirmação ou estranhamento do outro. Nestas idas e vindas, há perdas do texto, mas principalmente do ideal de saber tudo. E com isso, lacunas que inauguram posições subjetivas para o sujeito se representar. Se a transmissão está posta em paralelo à transferência, no título dessa apresentação, como podemos pensar, enquanto objeto, o que se transmite? Contamos hoje com um saber que está difuso em todos os meios, já está colocado no mundo, agora explícito da internet. E assim, não dá para não ficar sabendo. E é nesse contexto que está a relevância da questão do que se transmite e o que está envolvido no mecanismo da transmissão. Cito novamente a transferência para lembrar a fala de Antônio Quiné, em seu livro Os Outros em Lacan, de que o discurso analítico, o discurso promovido pelo analista, é o único que se relaciona com o outro na condição de sujeito. Já que as outras formas de discurso vão colocar o receptor do discurso como objeto no discurso universitário, como mestre no discurso estéreo, como aprendiz no discurso do mestre. Explico, então, especificamente que o saber, o que também podemos chamar de S2, o promotor do discurso universitário, não se relaciona a outro saber, e sim a um objeto, como já mencionado, e muito menos produz saber. Ele produz um dejeto, um aluno cambiável por qualquer outro.
Mais uma vez, o que se transmite sob transferência conta com essa posição de objeto vazio, mas sustentado por uma verdade que é o saber inconsciente. E é este o saber que nos interessa. Para que possamos fazer jus ao método psicanalítico em que os totens também são questionados, para dizer o mínimo, por que não dizer devorados e regurgitados, podemos observar o saber inconsciente como o que dá base de verdade ao fazer do analista, dentro do discurso do analista. O analista, enquanto objeto vazio, objeto A, é suportado pelo saber, pelo S2, que se encontra aí sob a barra do recalque. Portanto, o saber inconsciente, como verdade, merece ênfase em nossa questão. O saber inconsciente é o saber que não se sabe? É possível derivar daí que, então, o não saber é o que dá base para a intervenção em análise. Ao contrário da intervenção todo saber, didática, que busca transmitir conteúdo. Porém, conforme as considerações anteriores, receber esse não saber é trabalho sob transferência. E com isso é também suportar esse não saber em relação a outros que também não sabem, mas se suportam em desejo. É apostar que outros também possam se suportar em desejo pelo não saber. O que torna o saber inconsciente, que opera em análise, um saber transferencial. Um caso de transmissão. Ela não diz que quer ser psicanalista. O que diz é sobre o incômodo com o curso que iniciou, deixar claro que não vai tratar de subjetividades das crianças. Ela estranha porque é aí que vem encontrando campo de trabalho, depois que se demitiu da grande instituição escolar, na qual alienava o que agora aparece. Fala deste momento atual pelo disforme, que a deforma nos encontros que vem tendo com os alunos particulares de agora. Já não conta mais com as regras e as cobranças que antes compareciam impedindo uma realização, mas também limitando seu trabalho e, com isso, na restrição, um acolhimento em que permanecia. Deste cômodo espaço do qual reclamava, viu-se confrontada a tal ponto com seu incômodo que resolveu se desescolar. Desalojou-se da instituição e sustentou seu mal-estar não mais nas queixas a respeito do que a instituição a impedia, mas agora esse impedimento em realizar era seu. Não tendo mais protocolos e regras rígidas para responder, respondia então com seu corpo no encontro com cada criança, a cada vez diferente da anterior. Não sabia mais qual trabalho realizaria quando estivesse com seus novos alunos e muito menos sabia como o realizaria. Do luto deste lugar pronto que ocupava perante as instituições, escola e famílias, fez-se o ato. Marcou supervisões com uma psicanalista com quem falaria do que vem podendo pensar a partir do trabalho. Movimento em conjunto passou a se corresponder por cartas com uma ex-colega de escola com quem pôde estabelecer uma transferência e ambas começaram a trocar impressões íntimas acerca de questões complexas como serem mulheres e professoras. Quem sabe falam da histeria na contemporaneidade, em seu potencial de criação
e no magnetismo pelo grande outro como fonte de insatisfações. Psicanálise em intenção e em extensão. Na jornada da TIQ de 2021, a Débora participou da mesa de abertura, nos trazendo sua experiência de cartel, que acompanhava seu papel na direção da associação. Em seu texto, ela faz um recorte a respeito da psicanálise em intenção e em extensão, no que as diferencia, como ela diz, abre aspas, na sua báscula do privado para o público, fecha aspas. Considerando os já mencionados pilares de formação do analista, podemos entendê-los no âmbito privado, o estudo teórico, a análise pessoal e a supervisão, e, respectivamente, seus equivalentes no âmbito público, o cartel, a entrada na instituição psicanalítica e a sessão clínica realizada na instituição. O caso clínico aqui trazido vem num formato que até poderia ser apresentado em uma sessão clínica da TIQ. Mas para pensarmos a transmissão, a ele será necessário acrescentar, não por acaso, o meu próprio caso, caso ou descaso com a instituição. Eu venho de uma formação em psiquiatria baseada nos preceitos da reforma psiquiátrica, que encontrava-se em plena invenção e expansão dos CAPs pelo território nacional. Uma residência em psiquiatria em uma colônia para alienados, a extinta colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ou seja, minha formação foi enviesada por uma vertente naturalmente desinstitucionalizante, de tão institucionalizado o estado do cuidado psiquiátrico até então. Considero essa origem para pensar que a mudança que ocorreu na relação do analisante do caso em questão com a instituição em que trabalhava, de alguma forma fala também de uma mudança na minha posição com a instituição. Venho, então, de uma ideia em que a instituição teria a função semântica de ser o antônimo do desejo. Ou seja, a instituição todo o tempo serve para combinar as regras que teriam o fim de evitar que o desejo vá além do combinado. De dizer que o desejo ali dentro é o mesmo para todos. Está aí a proposta desafiadora e quase paradoxal de participar da coordenação do labirinto do desejo, dentro da instituição de TIQ. Relembro a mim, então, o quanto o caminho até o labirinto foi pavimentado pela transferência. Presente tanto em minha análise pessoal, onde a instituição me debatia, quanto nos trabalhos de estudos e leituras em conjunto com aqueles outros psicanalistas mencionados também no texto da Débora. E aí eu a incluo com destaque entre aqueles outros, a quem apresentamos nosso ato enquanto analistas. Assim como Luiz Américo, incansável nas regurgitofagias teóricas. Digo isso para estar claro que a transmissão, se houve no caso relatado, foi contando com uma movimentação subjetiva do meu lado a partir de questões com a origem da minha prática. Mais uma vez, na proposição de outubro de 67, Lacan diz que, abre aspas, é no próprio horizonte da psicanálise em extensão que se ata o círculo interno que traçamos como íância da psicanálise em intenção. Fecha aspas. Lacan diz isso e parece que ele fala dessa situação tratada aqui. Porque justamente no universo público da psicanálise em extensão, no uso do cartel, na relação com a massa de psicanalistas da TIQ, e agora trazendo esse caso com um formato aproximado de um caso de sessão clínica, é que pôde haver uma passagem na vida da analisante em que segue em sua análise pessoal e agora também em supervisão. Se haverá nela desejo de ser analista, isso não é possível aparecer agora.
mas interessa-nos notar que o desejo que consta é o desejo por uma investigação que suporta o sujeito, que ouve na criança outra coisa além, nos sintomas que traz como problemas escolares. Há um palimpsesto de sujeitos furados que se alinham transferencialmente. Daí, repito a citação, abre aspas, o ser do desejo se une ao ser do saber, atando-se ambos na borda em que se inscreve uma única falta, aquela que sustenta o agalma. Fecha aspas. Esse trabalho, nomeado de antemão como de pedagoga, em que realiza uma produção com as crianças que atende, para acontecer, exigiu que houvesse uma perda da segurança de uma fantasia. A roupagem da professora institucional. Lacan, no mesmo texto, dirá que, abre aspas, a apreensão do desejo não é outra senão a de um des-ser, fecha aspas. Ou seja, a realização desejante passa por um movimento em que o sujeito deixa de ser o que tinha como hábito, abandona seu habitat. Não seria possível que uma apresentação de conteúdo em um encontro que se pretende de transmissão, principalmente psicanalítica, trouxesse uma didática escolar? Aproveito para lembrar que a transmissão aqui trata de transmitir a falta, essa que engendra o desejo de saber. E que essa transmissão vai, em última instância, levar à formação do analista ou de alguém que não se conforte totalmente na alienação do discurso do grande outro. No seu livro Transmitir a Clínica Psicanalítica, Eric Porge nos revela que, abre aspas, as questões relativas à formação do psicanalista fazem parte da formação. As questões relativas à formação do psicanalista fazem parte da formação do psicanalista, a qual deve ser entendida, desde então, no sentido de formação do inconsciente. Fecha aspas. O autor aí se refere às formações inconscientes, os sintomas, lapsos, xixes e sonhos, incluindo então entre eles o ato analítico. Esse que dialoga com o ato de discurso em que o sujeito do desejo se mostra. A transmissão permite, assim, que o analista apresente seu ato, enquanto formação do inconsciente, em resposta ao que de real do sujeito pôde se apresentar no discurso comum. Digo com isso que a transmissão e a formação não visam o ego como instância aglutinadora, mas visam permitir que, na falta de um significante, que o sujeito sustente o discurso. As crianças pedem esse significante. Aquele que diz que elas são amadas, as mais amadas de todas as outras crianças. Estar afetado pelo discurso do inconsciente é sustentar essa demanda como legítima. Porque essa resposta confirmadora do amor realmente falta. Mas sustentar a demanda de forma ética alavanca o sujeito a novas explorações. Retomo com isso a hipótese inicial desse texto, a relação dos dispositivos cartel e labirinto do desejo. Agora, então, já sabemos que ambos compõem o já apresentado quadro de pilares da formação. Mas o que acontece no cartel que permite o labirinto, se não uma singularização de posições subjetivas que se apresentam ao contato com o escrito teórico sob a luz da transferência? Aproveito finalmente para pontuar reticências. Ah, Eric, eu vou roubar o seu lugar aqui.
Gente, você é super, super breve, assim, queria começar agradecendo o convite para fazer esses comentários. Foi uma surpresa, foi um desafio, assim, eu gostei muito dos textos. E quando terminei de lê-los, assim, meu queixo estava na mesa, assim, gostei demais. E foi um desafio pensar em como fazer um comentário que de certa maneira, pudesse articulá-los, né, esses textos. Então, coloquei um outro texto à baila para, né, de certa maneira, dialogar, assim. Muito breve, assim, vou ler. E é um texto, assim, que já, depois de ouvi-los de novo, né, já me parece, assim, extremamente insuficiente, assim, mas diz muito, assim, do que foi ficando, né, ou de algumas coisas que foram ficando, pelo menos, e que eu queria levantar. E acho que a gente vai ter chance de ir conversando ao longo da jornada de hoje sobre esses pontos. Eu imagino que algumas das coisas vão aparecer de novo, né, em outros textos. Então, muito rapidamente, assim, um pouquinho de como eu li esses dois, assim, eu fiz um recorte, né, assim, só 25 páginas. É muito rápido. Bom, um pouco da maneira como eu li, então. Ambos os textos lidam com objetos traumáticos e pulsionais. Alex com o pulsional do texto, Vivian com o pulsional da língua. Ainda que muito diferentes entre si, ambos os textos são textos de poesia, no sentido em que Pasolini designou cinema de poesia, né? Uma prática processual, em que o processo, ao realizar a obra, encontra-se exposto. Assim, em ambos os textos, vê-se o processo produtivo. Vivian, numa espécie de atividade de fotomontadora, apresenta os recortes, os dispõe lado a lado, os choca, os confronta. Numa prática análoga à descrita por ela, do choque das, e aí cito, Vivian, das homofonias translinguísticas que compõem a obra do James Joyce, colhidas por Lacan para teorizar sobre a Lalande. Alex, um estilo de pensamento que assemelha-se ao traveling, né, que é o título do poema da Ana Cristina César, mas também a técnica cinematográfica, né, onde a câmera vaga, né, perambula, como um flaner, assim. Alex, num estilo de pensamento que assemelha-se ao traveling, passeia no texto pela prática do cartel e da transmissão, passeia por sua formação antimanicomial, por um relato de caso, e pela teorização aguda sobre como a formação privada do analista desdobra-se em pública, nessa espécie de experiência de um traveling sobre uma banda de moedas. Esse desdobramento, por sinal, encontra-se em ambos os textos. No de Alex, é um desdobramento explicitamente político e social, em que o estudo teórico estende-se ao cartel, a análise pessoal estende-se à entrada na instituição, e a supervisão pessoal estende-se à sessão clínica. No de Vivian, o desdobramento é, além de poético, cronológico, e refere-se à primeira e segunda clínicas lacanianas, como ela diz, em que Lalande ocupa o lugar antes teorizado como fala, La Parole ocupa o lugar antes pensado como linguagem, e Littérature ocupa o lugar antes pensado como letra. Quais seriam as implicações disso para a escuta analítica? Nessa conversa entre os três textos, os dois já apresentados e esse que agora se processa, faço intervir um terceiro objeto traumático e pulsional, a história. Alex, no momento do seu texto, comenta sobre como antes pensava a instituição como uma espécie de antônimo do desejo. Eu penso, quais as transformações de ordem não apenas pessoal, mas histórica, que possibilitaram a compreensão de um novo tipo de instituição? Penso também, de que maneira o estudo e o confronto com o texto, mediados pela relação transferencial do cartel, podem se contrapor ao todo saber coreografado do espetáculo encenado no TikTok? Tá chato isso aí. Vivian, num momento do seu texto, reconstrói por fragmentos as elaborações de Lacan sobre a Lalande, de 1971 até 1980. Eu penso, como relacionar esse conceito, móbil teórico que fundamenta uma nova concepção sobre a língua, calcada numa espécie de singularidade e num jogo íntimo,
com o quadro histórico dos anos em que Lacan elaborou essa ideia. Um quadro histórico caracterizado pela formulação e pela generalização do massacre neoliberal, em que cada subjetividade consumidora é postulada como única apenas para ser reunida como igual no império do mercado e da pauperização. Ou, como escreveu o argentino Rodolfo Walsh, em 1977, num dos anos em que Lacan está elaborando a Lalang, no mundo da miséria planificada. Em síntese, eu pergunto, e eu não sei se vocês vão ter chance de comentar, mas a gente segue a conversa. Em síntese, eu pergunto, como pensar a política a partir, primeiro, da relação transferencial que se produz no cartel e na prática de transmissão, e segundo, como pensar a política a partir da relação com a língua calcada na singularidade condensada na ideia de Lalang? Muito bom. Eu acho que, assim, pela hora, pode ser que a gente não possa prolongar muito nas questões, mas ótima provocação para a gente poder pensar na política, porque eu acho que, assim, o cartel, eu acho que ele traz essa possibilidade de estar, né, entre vários, entre outros, né, e não topar um discurso único, né, em que todo mundo se cala. Então, eu acho que isso é muito interessante poder pensar nessa aplicação política, porque eu acho que, como está falando com o Bruno agora, eu acho que um exemplo muito interessante tem a ver com a própria última experiência de assembleia aqui na TQ. Eu acho que foi uma possibilidade da política ser produzida a partir de do que da palavra, assim, do real, na verdade, da letra, assim, clínica, pôde, assim, ir sendo recolhido e escutado, né? Então, é, obrigado pela provocação, pelo texto. Eu vou passar as questões Ótimo. Teve algo a dizer, mas... Diga. Tá bom. Senta aqui. Não, rapidamente. Eu acho que a questão que você aponta é quase, assim, contraditória, né? Assim, mas é muito interessante ao mesmo tempo, porque você convida, como você diz, nesse momento histórico, uma espécie de singularidade, e aí fazendo referência também a esse conceito de la língua, mas num momento, assim, de intensificação de uma massificação consumidora, né? Quase como uma armadilha, assim, né? Eu, na verdade, lembrei, você comentando sobre isso, de um livro da Adriana Cavarero, que se chama Filosofia da Expressão Vocal, né? E a noção que ela tem de voz, e aí eu acho que tem um vínculo com Lalang, ela trabalha com uma ideia de ontologia vocálica, né? Então, ontologia ligada aí à questão do ser, e ela diz o seguinte, ela defende uma ontologia vocálica, em que cada um de nós é uma singularidade encarnada, né? E essa singularidade encarnada, ela se manifesta por aquilo que é único em cada um de nós, que tem a ver com o timbre, né? Então, o timbre é uma espécie de marca digital, se quisermos fazer essa transposição, né? Que não diz transcendentemente de uma presença. Um timbre só é possível se há uma presença corpórea ali da pessoa, né? Agora, como há uma referência à voz, né? A voz ela não é apenas o timbre, uma singularidade encarnada, mas a voz é, sobretudo, desde o nascimento, né? E Lacan fala sobre isso, Jean-Michel Vives fala sobre isso, a voz, sobretudo, é uma invocação do outro. E aí ela abre isso para o campo da política, né? Se a política é aquilo que se dá no campo da polis e se dá, vai utopicamente, como encontro das diferenças e diálogo das diferenças, a voz ela poderia ser assim
contribui demais essa noção de voz como uma espécie de política de encontro polifônico encarnado das diferenças. Acho que seria um jeito possível de articular aí a ideia de singularidade encarnada que toca na questão de Lalande com a questão da política. Sabe, só um comentário muito breve, assim, por que eu fiz essas perguntas? Porque eu li os textos e eu fiquei muito impressionado, assim, para mim foi um baita aprendizado. E eu fiquei pensando que é isso, né? Assim, que ele começa a elaborar essa coisa do Lalang e num contexto em que a questão do jogo começa a ser trazido no campo da esquerda. A gente tem, tipo, Raul Vaneigem, por exemplo, naquele Arte de Viver para as Novas Gerações, ele fala disso, um jogo com uma atividade desinteressada. E esse jogo do Joyce remete a um regime né, lógico, de racionalidade que se contrapõe a um modelo cada vez mais autogerido, cada vez mais... Por isso que eu fiquei pensando nisso, assim, então, enfim. E Lalande, a gente precisa lembrar que ela tem um efeito extremamente desalienador. Né? Aliás, seria possível fazer um texto sobre Lalande a partir apenas das possibilidades de tradução. Porque se a língua, né, como foi comentado aqui, tem um aspecto ruim, digamos, na tradução, porque negaria a própria língua, que é o lugar onde se manifesta e se presentifica Lalande. Se a gente olhar esse A de la língua como marca do objeto A, né, você tem na própria expressão essa espécie de junção do que é da ordem do real com o que é da ordem do simbólico. Né? E la língua, e essa é uma questão que depois a gente pode, claro, conversar mais, ela tem mais a ver o efeito com a ruptura de sentido. Ela tem algo extremamente disruptor. Né? Não se trata, a meu ver, apenas assim de fazer aparecer um sentido que estava recalcado. Né? Como às vezes acontece também nos lapsos, nas trocas de nome. Em que, por meio da associação livre, você consegue cegar um sentido que, de alguma forma, se insinuava ali. Me parece que Lalande, e aí, por isso é difícil, talvez seja de uma apreensão mais difícil, Lalande, ela vai além disso. Ela te obriga a uma espécie de afetação pelo real, passado pelo significante. Aliás, eu adoro essa ideia. Né? Na poesia e nessa espécie de teoria de Lalande, você tem um tipo de significante que faz passar o real. E aí, esse efeito disruptor, digamos assim, eu acho, assim, ele revolucionário. Eu citei a questão do desejo, né, e eu acho que isso que você está dizendo é super interessante para poder pensar em termos de interpretação, né, que assim, permite a gente se desprender da ideia de que tem um sentido o desejo, né, já pronto Exato. a ser desvendado, mas essa possibilidade da sonoridade mostrar para a gente o significante que tem ali. Né? Sim, sim. E aproveitando que a Vivian marcou, né, para tentar dar uma resposta, assim, encaminhando o que eu escutei dela, no pulso, ela fala, Eric, olha o ritmo e a velocidade, né? E a sonoridade das palavras, né? Que uma palavra vai se desdobrando em outra. E tem uma noção de ritmo que eu lembrei e que eu acho que casa bem com o que a Vivian diz, que está no Notável Paz, o Ar que a Lira, que ele diz, o ritmo não é só uma marcação que a gente consegue fazer a notação entre tempos fortes e tempos fracos. Né? Não é só esse tipo de notação musical. Ele diz, a partir do momento em que se instaura um ritmo, se instaura uma nova temporalidade, que é um tempo de espera e um tempo de desejo. Que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo,
o Alex, porque ele diz, mas é desejo de quê? É desejo de algo que está por acontecer, de algo que está por ser dito e anunciado por esse ritmo e aberto por esse ritmo, mas é de algo que eu ainda não sei, né? Então seria uma espécie de temporalidade do desejo aliada ao ritmo da palavra poética. Eu acho que o que a Vivian, o que afetou a Vivian, né, aí na escuta dessa letra, tem a ver com essa temporalidade de um desejo aberto para uma palavra a ser dita. Obrigado, então, gente.